Seja bem-vindo a mais uma reflexão no livro de Provérbios. Hoje eu gostaria de compartilhar o capítulo 5, a partir do versículo 1, falando de um tema fundamental para a nossa reflexão. Vamos na leitura? Capítulo 5, versículo 1. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. No verso 1 e verso 2, ele começa com um convite. E ele convida a cada um de nós a atender à sabedoria, a dar ouvido à sabedoria, a praticar a sabedoria e não simplesmente ter conhecimento teórico. Então ele faz esse convite para que venhamos a inclinar os nossos ouvidos para a sabedoria. E a partir do versículo 3, ele oferece um alerta para nós. Primeiro, ele nos convida a inclinar os nossos ouvidos à sabedoria. E no versículo 3 em diante, ele começa a nos oferecer um alerta. E qual alerta é esse? Ele diz: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Filho meu, inclina os ouvidos para a minha sabedoria, para que você não caia em pecados sexuais. Ele diz que os lábios da mulher estranha são favos de mel. O seu paladar é mais macio que o azeite. Mas no versículo 4 ele diz que tudo isso traz uma consequência terrível. Ele diz no verso 4: mas o seu fim é amargoso como um absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Quantas pessoas têm tido suas vidas ceifadas por meio do adultério? Quantas famílias têm sido destruídas porque homens e mulheres têm buscado prazer e satisfação sexual fora de casa? Têm buscado saciar-se naquilo em que o Senhor não lhes ofereceu para saciar-se. A partir do versículo 7, ele retoma o convite. E ele diz o seguinte: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Filhos, permaneceis na minha palavra. Ele faz novamente um convite à sabedoria. E no versículo 8, ele vai oferecer agora mais uma exortação. E ele diz: afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta de sua casa, falando ainda da mulher adúltera. Para quê? Por que isso é importante? Para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Nós temos acompanhado, irmãos, vários e vários casos de assassinatos, crimes passionais. O marido descobre que a esposa o traiu e a violenta e a mata. A esposa descobre que o marido a traiu e ela o violenta, o assassina, trama contra a sua vida. E aqui o autor de Provérbios está nos chamando a atenção para a seriedade de que a busca dos prazeres sexuais desenfreados fora do ambiente do matrimônio traz somente desgraça. No versículo 10 ele diz, nos dando o quê? Mostrando as consequências de uma vida que busca prazer fora do matrimônio, de uma vida pautada pelo adultério. Ele diz: para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim quando se consumir a tua carne e o seu corpo, e digas: como aborreci a correção e desprezou meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Veja, ele diz que aqueles que dão ouvidos à mulher adúltera, aquelas que dão ouvidos ao homem adúltero, trazem sobre si mesmos
a própria condenação e as próprias consequências dos seus atos. E aí, a partir do versículo 15, ele vai então nos oferecer conselhos para que nós tenhamos sim uma vida sexual que glorifique a Deus, um matrimônio que exalte o nome do Senhor, que é pautado pela sabedoria, pelo temor e pela obediência às palavras do Senhor. E os conselhos que ele nos dá é o seguinte, verso 15: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Ou seja, busque satisfação na sua própria cisterna, beba a água da sua própria cisterna, se sacie com sua própria esposa, se sacie com seu próprio marido. Verso 17: sejam para ti só e não para os estrangeiros contigo. O seu marido é para você, a sua esposa é para você. Você pertence a ela e ela pertence a você. O matrimônio foi uma aliança. 1 Coríntios capítulo 7. O verso 18 ele diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O conselho que ele nos dá aqui no verso 18 é: honre o teu matrimônio, honre o teu casamento, honre a tua esposa, honre o teu marido. E ele diz, continua dizendo, além de alegrar-se com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, saciam-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Aprenda a amar a sua esposa, a amar o seu marido, mas não somente isso. Continue amando, amando e amando e amando, e se saciando, se saciando, se saciando perpetuamente uns com os outros. No verso 20 ele diz: e por que, meu filho, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Por que, meu filho? Por que não se saciar com suas próprias águas? Por que não se deleitar na sua própria casa? Por que buscar para si cisternas alheias? Por que buscar para ti camas que não lhe pertencem? No versículo 21, ele diz: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Não se engane, aquilo que o homem planta, certamente ele colherá.